coleção minha grande de palestras, todas anunciadas sempre no painel, na entrada. Os palestrantes nós temos sempre, conseguimos ficar divulgando antes a todos, porque o pessoal acaba esquecendo quem é quem. Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo Anselmo, que vai nos falar sobre o livre-arbítrio. Da palestrante frequente aqui, com frequência acentuada aqui, que vamos trazer a palavra e os ensinamentos dele. Bem-vindo, palavra. Obrigado, senhor. Boa noite a todos. É sempre bom estar retornando, né? Para a gente papear mais um pouquinho, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Acho que todos já leram ali? Lógico, né? Mas maravilha. O que nós podemos entender sobre o tema livre-arbítrio é que são inúmeras as possibilidades de se abordar o tal tema. Seria muito prático, né? Pegar todas as questões do Livro dos Espíritos ou algumas questões esporádicas que temos ali no Evangelho também e listando-as e traduzindo mais ou menos o pensamento individual, no caso o meu pensamento sobre as questões. Elas são muito claras. Mas o objetivo maior, quando a gente fala, ou pelo menos a gente traz o assunto, né, a discussão, a gente tem uma noção mais ampla, né, sobre a ideia do livre-arbítrio. O que tem por trás do livre-arbítrio? Porque não foi a doutrina espírita que inventou o livre-arbítrio. Existe o conceito católico sobre o livre-arbítrio, o conceito espírita, o umbandista, o budista, o filosófico, e todos eles se pautam na mesma coisa: ética. Tem algumas diferenciações doutrinárias com relação ao livre-arbítrio. Essas diferenciações, elas têm muito a ver com a fé íntima, né? E como é passado por cada religião, por cada doutrina. Mas o aspecto central é a ética. Nunca ninguém vai fugir disso. Para as doutrinas e religiões que não adotam a reencarnação, eles têm a questão da ética imediata. O bem viver, o viver em sociedade de uma forma a não comprometer a vida de ninguém com o mal, né? Eu acho que todo mundo concorda com relação a isso, né? Com relação ao agir mal, nós vamos encontrar alguns conceitos interessantes também. Se nós utilizarmos mal a nossa liberdade, fatalmente nós vamos arcar com algumas consequências, tá? Imediatamente falando, se nós utilizarmos mal nossa liberdade, há uma grande possibilidade de a gente descambar de repente para os mais variados tipos de crime. Porque se nós estamos usando mal aquilo que nós possuímos, é porque nós estamos atingindo outras pessoas. Não tem para onde fugir disso. Dentro da sociedade nós vamos arcar com isso, não vamos? É só agir mal em relação a alguém. Desde que a lei te alcance, vai cumprir, vai arcar com os prejuízos causados a outro. Nem que esses prejuízos sejam simplesmente de ordem moral. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas na realidade nós acabamos arcando apenas com o que é muito visível, o que é muito prejudicial materialmente ao indivíduo e à sociedade. Então a ideia é que a gente reflita o seguinte: se as noções de ética, ou seja,
como nós utilizamos a nossa liberdade, como nós utilizamos o nosso conhecimento sobre o que é bem à humanidade, o que é bom à individualidade, nós não precisaríamos de religião alguma. Não precisaria. Jesus, por exemplo, não precisaria ter saído do seu estado espiritual, vindo até a terra, né, e explanado, vivenciado tudo que ele nos trouxe, né? Ou pelo menos tentou nos trazer com relação à moral e ética. Então, se nós fôssemos mais observadores, antes ainda da vinda de Jesus, a história nos relata que tínhamos todas as possibilidades de seguir a boa conduta, né, e usarmos bem a nossa liberdade. Mas existe alguma coisa por trás disso ainda. Essa liberdade, ela vem condicionada às nossas necessidades, né? Ela vem condicionada aos nossos vícios, aos nossos prazeres, né? E os nossos prazeres nem sempre eles são bons diante das outras pessoas. Aquilo que é bom para a gente pode não ser bom para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso vizinho. O que é bom para eles pode não ser bom para a gente, e vice-versa. A gente vai navegando na vida dessa forma. A gente vai escolhendo as nossas diretrizes, sempre, é claro, puxando a sardinha para onde? Para o nosso lado, né? Se não for puxar para o nosso lado, ele vai puxar a sardinha para o lado de quem? Aí não é puxar, é empurrar, né? Mas tudo bem. Eu trouxe algumas questões do Evangelho e do Livro dos Espíritos, 2 ou 3 no máximo, né? E se vocês tiverem alguma ideia com relação a isso, quiserem falar na hora, fiquem à vontade. É até bom porque me ajuda também, né, gente? O expositor também não é de ferro. Então, na filosofia nós temos a alegoria da caverna. Platão, na alegoria da caverna, ele propõe em debate que se nós tivéssemos uma sociedade que vivesse acorrentada numa caverna, de costas para a boca dela, para a saída, onde pudéssemos enxergar apenas a sombra das luzes de uma determinada fogueira colocada na sua saída, nós estaríamos enxergando apenas o reflexo das pessoas que passam lá fora, do qual nós nem saberíamos se elas eram verdadeiras. Nós teríamos uma ideia vaga sobre os seus hábitos, sobre como elas poderiam ser, mas acorrentados ali, né, naquela situação, nós não teríamos coragem de virar, de mudar, de aceitar ou de refletir sobre o que estava ocorrendo. A questão é, o que ele tentou dizer com essa alegoria é que, na maioria das vezes, em sociedade, nós vivemos dessa forma. Apesar de não estarmos acorrentados fisicamente, nós vivemos acorrentados a imagens, a conceitos. E esses conceitos, eles têm uma estrutura muito particular. Eles condizem muito com a nossa educação e com o meio em que nós vivemos. E é muito difícil, quando ele propõe a saída dessa caverna, o contato com as novidades que vão surgindo à nossa volta. Então, muitas vezes, naquela situação, as pessoas sabiam que a luz era para eles o que eles sentiam que adentrava dentro da caverna e que era permitido. Ao sair para fora, houve algumas outras situações. Eles tiveram que se identificar com as trevas da noite, porque a luz da fogueira ela era constante. Tiveram que se identificar com as trevas da noite, com o sol muito mais brilhante do que a luz de uma fogueira. Eles tiveram que se identificar alegoricamente com as pessoas que passavam, o modo como elas conversavam, a maneira como elas se portavam. Ou seja, tinham duas opções: ou voltar para dentro da caverninha, virar as costas de novo, ou aceitar a nova realidade
e se adequar a ela, usando, é claro, se adequando à sociedade, usando de todo o bom senso e instalando de acordo com as normas. Então, basicamente, ela representa sair da estagnação, deixar o misticismo de lado, né? As coisas imateriais, muitas vezes, elas circulam na nossa mente de uma maneira fantástica, né? E nós criamos fantasias mirabolantes. Abrir os olhos, né, a novas luzes, conhecer as coisas, pessoas, e não apenas a sua imagem, a sua sombra. Na maioria das vezes, nós conhecemos as pessoas superficialmente, tá? E não é porque elas não demonstram o que elas são, não. É porque nós queremos observar apenas aquilo que nos agrada. É uma liberdade que nós possuímos. É algo que nos agrada e condiz com aquilo que nós aceitamos, tá? E agir pela moral, ou seja, enfrentar o dia a dia, enfrentar as diferenças como o bom combate, né? O Paulo Coelho, que gosta muito de falar do bom combate. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos tudo isso aí escrito, tá? Vocês vão poder ler à vontade, tá? Mas eu só quero aquela parte em vermelho ali, tá? Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio, ela tem toda e plena condição de atingir o mais alto grau evolutivo. Só que nós podemos entender que o ser humano, ele não era sempre ser humano. Ele foi um espírito, ele foi um princípio em desenvolvimento. Ali ele passou em outros reinos a se identificar, aprender, a ter sensações sobre a natureza, a ter percepções de contato da agressividade dessa natureza. Ele aprendeu a se defender, né? Como vegetais. Ele aprendeu a se virar de todas as formas, né? A buscar os meios de sobrevivência apenas se utilizando do reflexo. E só no reino animal ele passa a viver uma vida mais instintiva. Essa vida instintiva, ela leva esse espírito à busca de alimentação por uma ordem estritamente orgânica. Então não se trata ainda de livre-arbítrio, mas se trata de uma necessidade orgânica de todos os seres vivos. A planta, o que ela faz? Ela busca o sol, não busca? Ó, nós temos lá o girassol. Vocês já viram um girassol rebelde? Um para lá, o outro para cá, o outro olhando para cima, o outro para baixo? Não, né? De forma alguma. O girassol, você olha e tá... ele vai acompanhando o sol, ele vai acompanhando a luz, né? Então é uma vida instintiva, onde ele busca de alguma forma a sua necessidade. É bonitinho pra gente, mas ele tem a necessidade dele para isso, tá? Na natureza, na terra, ele busca a sua alimentação extraindo os minerais, extraindo os líquidos e assim vai. O urso, aquele urso grandalhão, bonitão, ele está lá porque ele é um cara muito inteligente, né? E ele se posiciona, cada peixe que passa ele e tira. É um condicionamento. Ele aprendeu desde pequeno que na época da Piracema ele pode ir lá no lugarzinho dele e ele tem uma paciência de urso. Diga-se de passagem, tem uma paciência de urso, porque ele fica lá, os peixinhos estão, blupt, passou um, ele errou nada, né? Quem erra sou eu. Ele pega no primeiro, passou outro e blupt, comeu, fica lá paradinho, pulou outro peixe, ele blupt. Ele não tem a presença de espírito de mudar de lugar e falar, pô, peraí, tem um cardume maior passando ali, se eu for lá rapidinho eu vou pegar logo uns 4, 5 em 2 minutos. Aqui eu estou levando meia hora para pegar um. Então ele não pensa.
Ele tem a inteligência dele, mas é a inteligência de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ele necessita no lugar. Mas aí, já na humanidade, nós temos aí o pescador. Esse cara não é de contar muita mentira não, ele pesca mesmo. Só que olha a diferença. Ele não é tão rápido para ficar na beira da água dando dentada em peixe. Ele não pode ficar virando para a luz, porque a luz não o sustenta. Ele não pode ficar enfiando a mão na terra achando que vai absorver ali os minerais, porque ele já passou por tudo isso. Mas ele tem as mesmas necessidades instintivas de todos. E é onde começa a entrar a história do livre-arbítrio. Ou seja, utilizando a razão, utilizando a consciência, todo o aprendizado, tá? O espírito humano ele começa a desenvolver na natureza meios de sobrevivência. A princípio nós vamos entender que esse meio de sobrevivência ele é bem egoísta. Ele é bem egoísta. Tá? Hoje nós temos o conceito de partilha, né? A partilha entre aspas, né? Nós vamos dividir o pão com o nosso irmão, a gente pega 2/3, né? 2/3 e joga 1/3 para lá, mas ele está dividindo, não tem problema. É o que a gente está sabendo fazer no momento. Brincadeirinha, tem gente que dá tudo, né? Mas a gente já tem a noção de partilha, a gente já tem essa necessidade. Então nós temos um método íntimo de utilizar o bom senso, o que é bom diante de nós e diante da humanidade. Então nós vemos ali que inteligência e instinto, no livro dos Espíritos, do princípio vital, né? Pode estabelecer-se uma linha de separação? Dá para identificar essa linha de separação entre o instinto e a razão? Entre a necessidade e a criação através do pensamento? Eu não vou discordar aqui, né, que as pessoas falam dos cachorros, falam dos macacos, falam de tudo, mas há um condicionamento por trás disso. Mas a gente não consegue identificar quando a inteligência ela cresce muito e ela sai do nível de instinto, da necessidade. Eu tenho uma cachorra que ela ri. Vocês não acreditam em mim, né? Vocês não acreditam em mim, né? Tudo bem, tudo bem. Mas toda vez que eu chego, eu não sei por que cargas d'água ela ri. Mostra os dentinhos lá pra mim, né? Quem está comigo, que chega lá em casa pela primeira vez, fala, ela tá rosnando pra mim. Mas eu acho que ela tá rindo. Mas todo mundo jura de pé junto que ela tá rosnando. Entre o rosnar e o rir, ela tenta me agradar o máximo que ela pode. Tá? Então ela acostumou a fazer isso e é assim que ela procede diante da minha presença quando eu não brigo com ela, é claro. Porque quando eu brigo ela não ri, ela não sai. Então ela aprendeu a se comportar dessa maneira. Então nós não temos como identificar porque eles se confundem. Eles se confundem muito, mas muito grandemente. No ser humano, quando nós falamos em liberdade de expressão, em consciência e instinto primitivo, a gente consegue identificar em alguns momentos quando isso tem um cruzamento ou ele se separa. Quantas pessoas, assim, no decorrer da nossa vida, nós já conhecemos que eram pessoas totalmente pacíficas, mas num momento qualquer de necessidade virou um bicho, esqueceu totalmente a razão. Por mais que você entrasse na frente e falasse, olha, não pode, vamos tomar cuidado, vamos pensar, pronto, ela se deixou possuir pelo espírito animal dela, né? E jogou para fora todo o seu instinto. Ou seja, da sua forma de pensar, muitas vezes ela está se defendendo, agredindo as pessoas. Então a gente não sabe, nem no ser humano, quando ele realmente tem controle absoluto sobre isso. Mas é uma questão racional, do qual a gente pode utilizar com bom senso. Se nós sabemos e conseguimos atingir um controle sobre isso, nós temos todas as possibilidades de controlá-lo. Basta querer. Se não quiser, não tem conversa. Então, a inteligência e instinto, né? Na página 107 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte:
É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? É fato, nós estávamos falando sobre isso. Conforme nós desenvolvemos a nossa parte intelectual, a nossa parte instintiva, ela tende a ser abafada, mas não em todo momento, né? Então ele fala que não, o instinto ele sempre existe, mas o homem ele despreza. Olha que interessante essa questão. O instinto também pode conduzir ao bem. Não é de todo mal o instinto na nossa vida. Ele pode propiciar coisas boas, coisas muito, mas muito boas, né? Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se desvia. E por que nem sempre é guia infalível a razão? Nós possuímos o instinto e a razão. Nós sabemos que a razão ela produz coisas boas, de acordo com a moral de cada um, de acordo com o ponto ético. Mas por que nem sempre a razão produz coisas boas? E ele fala na sequência: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto ele não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto ele é bem usado ainda no ser humano nas questões da sobrevivência, não é? Através do instinto, nosso relógio biológico avisa que está na hora de almoçar, de jantar, está na hora de ir ao banheiro, está na hora de tomar um banho, apesar que banho nem sempre é o relógio fisiológico que avisa, né? É o próprio cheiro mesmo. Não tem como negar, né? Não tem como. Mas, enfim, o nosso relógio está sempre avisando: olha, está acontecendo alguma coisa, você está com sono. Por que você está com sono? Aí nós vamos entrar com o nosso livre-arbítrio, nós vamos entrar com o nosso raciocínio. Bom, se eu estou com fome, eu preciso comer. Eu não posso passar ali, pegar um pedaço de mato e enfiar na boca. Eu vou produzir o meu alimento, ou seja, eu vou cozinhá-lo, eu vou fritá-lo, eu vou fazer o que for necessário. Então nós produzimos. Se você está com sono, você vai refletir: peraí, eu não posso dormir no trânsito, por exemplo. Está dentro do carro, deu sono, você não pode dormir. O bom senso, o raciocínio vai fazer com que, se for inevitável, que ao menos pare o carro. Para o carro na marginal Tietê, tá tudo bem, não tem problema nenhum não. Tá? Sol escaldante, é até bom às vezes, está muito trânsito mesmo, fica parado lá. Tá? Mas é a nossa razão atuando, e nas coisas mais simples da nossa vida, e nós não valorizamos a razão, nós a desprezamos, nós buscamos de alguma forma valorizar muito mais o nosso instinto do que a reflexão. E essas coisas são tão mínimas que nós esperamos que o nosso livre-arbítrio ele se faça presente em coisas de destaque, quando na realidade nós o utilizamos a todo momento. Se nós vemos uma carteira caindo no chão, automaticamente, se essa pessoa está na nossa frente, nós vamos pegá-la, correr até a pessoa e devolvê-la. Mesmo as pessoas que não fariam isso, ainda passariam um reflexo muito rápido pela sua mente do que era correto se fazer. Aí ela tem o direito de escolher se sim ou se não. É um problema individual, né? Mas veja bem, existe algo por trás ainda do nosso condicionamento. Muitas vezes nós agimos porque nós sabemos que é o certo, que é o correto. Mas e antes na sociedade, quando não se existiam leis que regulamentavam o nosso convívio, nós sabíamos o que era certo e tentávamos agir dessa forma. Muitos sabiam o que era certo e não o faziam. Então as leis foram criadas para quê? Para bloquear o senso moral ou imoral das pessoas. Então, nossas escolhas pela razão, elas são fundamentadas no quê? Se nós pararmos para pensar agora, as coisas ruins que deixamos de fazer, ou as boas que podemos fazer, elas vão estar pautadas no quê? Na nossa moral elevada
ou no condicionamento social estabelecido de um grupo, ou de um município, de uma cidade ou de um país. A gente reclama de político, né? Vamos aproveitar que está em época de política, a gente reclama muito de político, né? Mas quem garante que qualquer um de nós, entrando naquele lugar, não sucumbiria em algumas questões? Quem garante? Então, a questão não é maldizer quem está tentando fazer algo pela sociedade, mas é se colocar na situação da pessoa, né, e ver se nós não faríamos diferente, se teríamos essa capacidade. Porque criticar é fácil, criticar é bom, né? Todo mundo gosta de criticar porque não precisa nem levantar da cadeira, né? Fácil. Aliás, hoje em dia nem da cadeira precisa levantar, né? Não precisa nem sair de trás de um computador, né? O pessoal critica de longe, ninguém nem vê a cara dele mesmo, né? Mas enfim, qual é a nossa situação? O que nós temos por trás do nosso sentimento e o que movimenta a nossa liberdade, de verdade. Então nossas escolhas, elas estão sempre fundamentadas nas nossas tendências. E se optamos muitas vezes por algo, essa opção tem muito mais ligação com as regulamentações sociais. Regulamentações sociais. É elas que nos direcionam. Salve as leis, né? Porque se não fossem as leis, muito provavelmente ainda estaríamos na época da barbárie. Mesmo nos considerando pessoas boas, teríamos o direito de usar o nosso livre-arbítrio e matar aqueles que julgamos ruins. Isso já aconteceu, e muito. Então, em nome do bom, em nome do justo, as pessoas deixam extravasar todo o seu instinto, toda a sua animalidade e estão protegidas. Então, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Sim, né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se ele pensa, ele pode fazer. Se ele pode fazer, ele tem que estar regulamentado sobre alguma coisa. Sócrates, ele falava que era muito melhor, era muito mais prazeroso sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Quem concorda? Balançar a cabeça é bom, é fácil. Eu sei, eu também faria a mesma coisa. Isso não é pegadinha não, o que eu fiz. O nosso instinto é falar, é claro, é muito melhor sofrer uma injustiça. Mas quem já não foi assaltado e ficou blasfemando uma semana pro ladrão? Quem já não teve uma ralada no carro e aquele filho de uma não vai pagar o conserto do carro e ficou em mais de R$2.000? O dedo queimado numa panela. Falou, podia ter sido fulano, ciclano, né? Porque que injustiça, né? Que injustiça que aconteceu com ele. Então, às vezes, o conceito de ética, o conceito de justiça para nós, ele é bonito. Ele é muito bonito. Quando na realidade, a nossa primeira realidade, Kardec, ele não fala, o Livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual a questão, mas ele fala mais ou menos assim, com relação aos nossos pensamentos, serem bons ou ruins, quais são os válidos, né? E eles respondem que normalmente é o primeiro pensamento, que é válido, né? Então, quando acontece alguma coisa, invariavelmente a gente não para e ajoelha e fala, obrigado, Senhor, eu precisava aprender isso. A gente já considera injusto. Então a gente já começa a fazer uma autoavaliação de como é o nosso comportamento. Graças a Deus o nosso comportamento hoje, com relação à liberdade, né, de expressão e de ação, ele é controlado. Se não é controlado totalmente por nós mesmos, ele é controlado pela sociedade, pelas leis. Então, lá na questão 877, a gente sai totalmente da questão do livre-arbítrio, mas nós vamos entrar nas leis, né? Nas leis de sociedade, lei da natureza, lei do tal, você já conhece tudo isso daí, né? Não vou precisar recitar aqui todas as leis, até porque eu também não sei todas de cor, tá? Então, na questão 877, nós temos o seguinte: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem
obrigações especiais. Isso tem tudo a ver com ética. E nós vamos começar a perceber nessa relação íntima com a sociedade, né, que o nosso livre-arbítrio ele é muito limitado. Ele tem limitações. Nós temos o direito de pensar e fazer tudo aquilo que a gente desejar. Mas como eu disse no começo, nós vamos arcar com as consequências sobre isso. Então, nós temos uma linha demarcatória sobre isso. Então ele fala certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E é isso que nós devemos nos ater. Até que ponto nós temos liberdade? Eu anotei aqui uma frasezinha interessante. Nossa liberdade, ela tem o tamanho das nossas possibilidades de escolher. Aquilo que nós temos possibilidade de escolher, ela tem ligação direta com a nossa liberdade. Então, por exemplo, eu gostaria de ir agora numa loja que tem ali na Rebouças, né, e comprar um Jaguar. Eu tenho liberdade para isso, não tenho? Mas eu tenho que avaliar as minhas possibilidades. Então, meu livre-arbítrio foi para o buraco. Tá? Ele já começa a ser barrado nos bancos, nos créditos, nos saldos, etc. Na renda, começa a barrar em tudo. O ser humano, ele realiza a sua vida através das relações que estabelece com suas ações. Sempre. Então, a nossa vida em sociedade, ela está exatamente condizente com as nossas relações. Nós temos deveres, nós temos obrigações, tá? E é isso que vai fazer com que a gente se desenvolva moralmente dentro de um núcleo, dentro de um meio social em que nós vivemos. É partilhando aquilo que nós conhecemos, é sendo útil no meio que vivemos, né? Sendo pessoas que procuram de alguma forma a justiça. E essa justiça, ela tem que estar pautada sempre naquilo que nós acreditamos. Sempre. E se nós não acreditamos muito, nós vamos ter que buscar um meio de reavaliar determinadas posições e, mesmo a contragosto, tentar praticá-las. Por quê? Nós sabemos que até as pessoas que julgamos com má índole têm liberdade de expressão. E é isso que nós temos que respeitar. A liberdade, o livre-arbítrio de cada um. É uma palavra até, é um conjunto de palavras até difícil de falar. Sem traduzir sempre para a liberdade de expressão, sempre para a autonomia do ser humano, nós vamos ver que todos temos essa autonomia. Todos temos a possibilidade de agir de forma ruim e de forma boa. Só basta observar qual o nosso posicionamento sobre isso. Eu venho aqui todas as vezes e falo da pergunta 895. Alguém lembra dela? Porque eu já vim aqui 200 vezes. Então alguém tem que lembrar da pergunta 895. Manda. Cara, eu não tenho graça mais. Nem eu lembro dela, eu vou falar na superfície. Ela fala o seguinte, que salvo os nossos vícios mais imediatos, aqueles que não tem como esconder, qual o maior vício que impede o crescimento individual do ser humano? Agora está todo mundo fervilhando, é a vaidade, é o orgulho, é a sexualidade, despejar um monte de vício, quando na realidade a resposta se resume apenas no interesse pessoal. Qual o nosso interesse pessoal no momento? Qual o nosso direcionamento diante da vida e o que nós possuímos de liberdade para executá-lo? Então, o interesse pessoal de cada um, ele se resume no pior defeito que a humanidade pode possuir e é o que nos atrapalha diretamente. Por quê? Nos atrapalha.
porque o nosso interesse pessoal nos atrapalha na própria evolução, no próprio crescimento, e não simplesmente atrapalha a sociedade. Porque muitos são tão velados que não chegam a ser expostos. E eu tenho certeza que, como eu, todos aqui possuem algum interesse, possuem algum defeito e algum direcionamento. Só não temos coragem de falar sobre eles. Então o nosso livre-arbítrio ele já começa a ser podado quando nós não podemos expor ou ultrapassar o nível apenas da vontade dos nossos desejos. Então nós somos muito bem delimitados com relação ao livre-arbítrio. Eu estava até discutindo com o Reginaldo agora à tarde sobre isso, e nós chegamos à conclusão do seguinte: se for avaliar dessa forma, não existe livre-arbítrio. Mas não, ele existe. Ele existe, mas de uma forma que essa liberdade ela possa se traduzir em benefício a todo mundo. Que ela não seja de uma forma egoísta. Porque se for para usar a nossa liberdade de forma egoísta, com certeza essa liberdade, essa autonomia, ela vai ser cortada de alguma forma. Nem que passe um trem por cima da gente aqui, fora da linha de trem. Mas a justiça divina vai fazer com que haja alguma coisa e cerceie a nossa escolha, se ela estiver atrapalhando alguém, de forma que a gente não prejudique ainda mais os nossos compromissos. Então o desenvolvimento das leis que regem a sociedade é a grande conquista do ser humano. Tudo que nós vemos de evolução nas leis, até mesmo olhando de fora achando que algumas coisas são injustas, elas são nesse momento o ápice da evolução humana. Só não são melhores porque muitas vezes a gente mesmo não colabora, e vai entrar novamente a questão da crítica. Nós temos a liberdade de não concordar com as leis estabelecidas, mas com a mesma liberdade que nós temos de não concordar, nós não a utilizamos para melhorar as coisas em sociedade. Ficamos esperando que as coisas caiam do céu, e milagres não ocorrem, né? A evolução ela acontece gradativamente, mas milagres não ocorrem. Jesus ele não vai voltar a semana que vem e acabar com as leis que julgamos erradas dentro da sociedade, até porque ele já esteve entre nós e não foi isso que aconteceu. Então, meus queridos, basicamente nós vamos estar refletindo sempre sobre isso. As obras básicas, elas nos trazem um conteúdo maravilhoso. Nós vamos pegar todas elas e pegar o assunto específico e cruzar todas as informações. Nós vamos ver, né, com clareza as possibilidades que existem, de forma que a gente possa utilizá-las no nosso dia a dia. A gente só não utiliza na realidade porque na grande maioria das vezes a gente não quer. A gente esbarra na personalidade, a gente esbarra no que as outras doutrinas chamam de ego, né? As pessoas não gostam muito de falar do ego, mas é o que mais acontece. Através ou por causa da nossa personalidade, através do nosso ego, nós utilizamos muitas vezes mal a liberdade. Nós usamos a nossa autonomia de forma a cercear a ação dos outros, e esquecemos que todos têm o mesmo direito que a gente atribui para a gente mesmo. A gente esquece que essa relação em humanidade, essa relação social, ela tem direitos e tem deveres, que é a mesma coisa que a gente deseja para nós, a gente deve desejar para o outro. E é assim que rege, é assim que nós regemos, né, os nossos relacionamentos dentro da sociedade. O livre-arbítrio, ele é hoje, segundo algumas pessoas, muito mal utilizado. Muito, mas muito mal utilizado. Talvez a gente comece por um monte de escudos na frente e justificar por que da sua mal utilização. A gente pode justificar de mil maneiras, quando na realidade o principal é a gente olhar para dentro de nós, reavaliar as nossas posturas, ver se aquilo que a gente deseja no momento, aquilo que é o nosso interesse,
ele vai beneficiar as pessoas que estão ligadas mais diretamente a nós. E quem são essas pessoas? É a nossa família, tá? Que é o pequeno núcleo social estabelecido na sociedade para que a gente pudesse se harmonizar diante de nós mesmos. Então, quando a gente for exercer esse nosso direito, que a gente tenha consciência, assim, primeiro, da questão ética, moral, segundo, daquilo que nos movimenta como seres humanos, e que isso possa ser muito bem aproveitado, de forma que todos se lembrem dos nossos atos, não como pessoas extraordinárias, mas como pessoas que fizeram de tudo mesmo, com toda sinceridade, para usar essa liberdade, essa autonomia, com uma justiça quase que inabalável. Bom? Muito obrigado a todos. Vamos levar os nossos sinceros agradecimentos. Aguardamos em breve Jesus. Que Deus nos ilumine. Obrigado. Temos aqui